Queridos irmãos e irmãs, como Igreja Diocesana, estamos em festa. A Igreja de Deus celebra jubilosamente o padroeiro da Catedral, que também é padroeiro dos estibadores, São Sebastião. E olhando para o testemunho dele, nós recebemos também a proteção necessária, porque Jesus Cristo foi para São Sebastião verdadeira razão de viver e de morrer, como vimos também no Evangelho proclamado nesta liturgia. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. São palavras que, por assim dizer, resumem de alguma forma a vida, o espírito, o testemunho do mártir São Sebastião. Santo Ambrósio, bispo de Milão, na minha diocese de origem, no início no finalzinho do IV século, no seu comentário ao Salmo 118, faz parte das leituras das liturgias das horas deste dia, da festa de São Sebastião. Escreve que Sebastião nasceu em Milão, tornou-se um oficial superior do exército imperial. E graças a esta posição, salvou um grande número de cristãos, difundiu o Evangelho entre as fileiras do exército romano. No século V, outro escritor, Arnóbio, jovem, na sua famosa Passio, a Paixão de São Sebastião, fala que por volta do ano 287 depois de Cristo, o imperador Diocleciano, um dos mais terríveis perseguidores dos cristãos, condenou também São Sebastião à morte em Roma. São Sebastião também, na sua iconografia, é sempre representado por um homem perfurado por numerosas flechas. Sabemos que depois de ser flechado ainda ele não morreu, foi recuperado e depois morreu de uma outra forma. Mas esta simbologia que lembra que este homem se deixou perfurar como Cristo na cruz, para dar testemunho dele. E o grande Papa São Leão Gregório Magno, que morreu no começo do século VII, exalta Sebastião como mártir, soldado mártir de Cristo, defensor da Igreja, patrono de Roma, juntamente com Pedro e Paulo. Interessante isso. Roma, a cidade de Roma, também celebra o mártir Sebastião, junto aos dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. O exemplo de São Sebastião, irmãos e irmãs, nos oferece elementos de reflexão que são válidos ainda hoje para o tempo que nós somos chamados a viver. A primeira inspiração vem daquela palavra do Evangelho: não tenhais medo. É um convite urgente de Jesus para banir todo o medo da alma, para termos coragem. É uma palavra dirigida aos apóstolos, chamados a cumprir a missão de anúncio do Evangelho. Um anúncio público, forte, decidido,
mesmo que este anúncio possa pôr em risco a vida deles. A coragem cristã se baseia num fato simples, mas fundamental: Deus ama cada um de nós. Deus ama os seus discípulos. A estes discípulos Ele cuida, porque vale mais do que as outras criaturas, vale mais do que muitos guardados. Diz o Evangelho: até os cabelos Ele sabe contar. Não acontecerá, nunca acontecerá que a vida do cristão, do discípulo, que quer viver a sua vida de fé testemunhando a Jesus, possa ser tirada sem que o Pai do céu saiba de tudo aquilo que acontece. Nem mesmo o fim da vida do mártir, objeto da perseguição do mundo contra o Evangelho, contra Cristo, pode acontecer fora de um desígnio divino. Este plano que leva à perfeição a graça do testemunho, confere ao martírio o valor de um ato de plena comunhão com a cruz de Cristo. E, por incrível que pareça, ainda hoje acontece esta perseguição. Só pensar naquilo que está acontecendo na Nicarágua, onde a igreja, a partir dos seus bispos, é perseguida. Não tenhais medo. O medo, irmãos e irmãs, o medo pode condicionar a liberdade das escolhas e levar as pessoas a fazer, a tomar decisões que estejam em conflito com a fé. Como superar o medo? Como fazer com que a minha vida seja um testemunho do Evangelho e não um contra-testemunho? O mesmo Jesus mostra o caminho para dominar este medo que às vezes se encontra morada no coração humano. Que nos pode, que permite superar o medo? Somente a descoberta do amor de Deus por cada um de nós. Somente descobrindo que Deus nos ama de uma solicitude amorosa. Um Deus que acompanha a nossa vida até nos momentos mais insignificantes. Em virtude dessa descoberta, o ser humano cristão já não se sente sozinho. Sabe que pode abandonar-se com confiança e sabedoria de Deus, a sabedoria providente de Deus. Um Deus que é Pai e que não permite nenhum mal, senão por um bem maior. É isso que nós deveríamos cultivar e experimentar no nosso coração. Foi a experiência de São Sebastião, que sofreu até morrer na cruz do martírio, como Jesus. E naquele martírio, ele experimentou o grande amor de Deus, que nos ama, sim, mas que nos chama também a amar. Neste sentido, é significativa também a recomendação do apóstolo Pedro: santificai o Senhor Jesus em vossos corações
Estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. Santificai o Senhor em vossos corações, porque é no coração, irmãos e irmãs, que se constrói a atitude fundamental da fidelidade, a coragem. É algo que deve nascer a partir de dentro da própria existência. E é uma construção que se faz de forma progressiva, com a ajuda, com a arte da graça de Deus, com escolhas coerentes, feitas dia por dia, em vossos corações, nos lembrou o apóstolo Pedro. Isto é, organizando de uma forma nova toda a vida, com base na docilidade à palavra de Deus, ao Evangelho, para que as nossas ações correspondam à santidade desejada pelo Senhor, como nos lembrou a primeira leitura do livro do Levítico, que nos chamou à santidade. Por quê? Porque Deus é santo e nós fomos feitos à imagem de Deus. Esta é a nossa vocação. Assim será possível, irmãos e irmãs, superar o medo, adorar o Senhor, superar os obstáculos que se apresentam ao longo da nossa vida. Na verdade, são muitas as ameaças que nos rodeiam. Em cada época da história, o cristão, o verdadeiro cristão, é chamado a sofrer pela justiça. Como não perceber hoje no mundo a crítica aos conteúdos da fé, o cepticismo em relação à igreja, o cinismo inescrupuloso sobre os valores morais, sobre o significado da família. Às vezes até somos ridicularizados por salvaguardar a identidade da família. Mas somos tentados pela sociedade do bem-estar, pela lógica do lucro a todo custo, que leva da passividade ao egoísmo, ao descomprometimento, ao isolamento. Quanto pertinente, portanto, a exaltação do apóstolo Pedro: não temais suas ameaças, não vos deixeis perturbar, estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. Dar razão da nossa fé, saber responder por que nós acreditamos. A festa deste ano, o novenário em preparação à festa deste ano, foi iluminado pelo tema: a fé que professamos e celebramos nos sinais sacramentais. Uma fé que neste momento nós estamos celebrando no sinal sacramental da Eucaristia, uma fé que celebramos nos vários momentos em que vivemos e celebramos os nossos sacramentos. Esta fé que se celebra nos sinais dos sacramentos nos ajuda a entender uma coisa muito simples, mas que ao mesmo tempo pode revolucionar a nossa vida. Deus poderia ter salvo a humanidade somente através da sua palavra. Graças a Deus, nós, como Igreja Católica, além da palavra, temos
os sinais dos sacramentos, temos o magistério, temos a tradição da igreja. Deus poderia ter salvo o mundo somente através da sua palavra. Palavra poderosa. O livro do Gênesis, o primeiro livro da Sagrada Escritura, nos fala desta palavra, que no momento da criação foi suficiente pronunciar, seja a luz, seja nas águas, seja nos animais, e tudo apareceu. Que palavra poderosa! Deus poderia ter salvo a humanidade somente através da sua palavra. Mas nós acabamos de celebrar o mistério do Natal. A palavra se fez carne. Isto é, se fez um de nós, entrou na nossa história. E quando esta palavra, na pessoa de Jesus, entrou na nossa história, a salvação foi levada às pessoas do seu tempo, operando alguns sinais, gestos concretos, humanos, tangíveis. Curou muitos doentes, multiplicou pães e peixes, perdoou os pecados dos pecadores, devolveu a vida ao filho da viúva, ao amigo Lázaro, doou o seu corpo, o seu sangue na última ceia, morreu, ressuscitou, soprou sobre os discípulos, sobre os apóstolos, o Espírito Santo. Mas não parou por aí. O que fez Jesus? Jesus ordenou aos seus discípulos que realizassem alguns gestos, que levassem a salvação à humanidade. O Evangelho traz: ide e batizar todos os povos. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. Ficando perdoados os pecados, serão perdoados. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Hoje a igreja, a missão da igreja é continuar levando a salvação, repetindo os mesmos gestos, derramando água sobre a cabeça, ungindo a fronte com óleo, partindo o pão. E fazemos isso em obediência à ordem de Cristo, uma ordem que Ele deu aos seus apóstolos. Portanto, quando a igreja celebra os sacramentos, é o mesmo Jesus que salva a gente. Os sacramentos são estes sinais concretos, visíveis da presença de Jesus e de seu Espírito de amor em sua igreja. E através deles que a igreja se alimenta, que a igreja se fortalece em seu peregrinar no mundo. Irmãos e irmãs, por Jesus Cristo, que São Sebastião deu ao mundo, ofereceu ao mundo o seu tempo por a sua vida. É Jesus Cristo que São Sebastião, padroeiro desta catedral e dos nossos irmãos estivadores, nos entrega hoje. Aquilo que Ele nos pode oferecer é a pessoa de Jesus. Não como algo a conservar e guardar com todas as cautelas, uma gaveta, um cofre, não sei em que lugar da nossa casa ou da nossa vida. Não. Nós hoje estamos aqui porque queremos pedir a São Sebastião que nos ajude a ser uma comunidade, uma igreja que, através da celebração da fé, dos sacramentos, se torne sempre mais sacramento. Na verdade, nós recebemos os sacramentos para sermos sacramento, isto é, sinal e instrumento. Porque Sebastião, ao longo da sua vida, foi um sinal, um instrumento do amor de Deus. Um sinal visível,
um instrumento no reino de Deus no mundo. Que Ele interceda por nós junto a Jesus, que tanto amou, que tanto seguiu, até doar a própria vida por Ele. São Sebastião, rogai por nós. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto sepultado, desceu aos céus mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, unamos-nos em oração e prece neste dia em que fazemos memória do martírio de São Sebastião. Sejamos nós sustentados pela mesma fé que, com coragem e determinação, fez com que nosso querido padroeiro, alvejado pelas flechas, derramasse seu sangue pela causa do Evangelho. Rezemos confiantes, dizendo: o coro dos mártires vos louva, Senhor. O coro dos mártires vos louva, Senhor. Vos pedimos, Senhor Deus, dai força e determinação à vossa Igreja nesta hora, para que ela seja sempre e por toda parte testemunha fiel e guardiã da fé que de Cristo recebeu. Vos pedimos pela intercessão de São Sebastião. O coro dos mártires vos louva, Senhor. Vos louvamos, Senhor Deus, por nossa Igreja Catedral, dedicada em honra ao mártir glorioso. Seja sempre esta Casa Santa o sinal da unidade da fé em Cristo na Diocese de Ilhéus. Vos pedimos pela intercessão de São Sebastião. O coro dos mártires vos louva, Senhor. Vos pedimos, Senhor Deus, voltai vosso olhar, derramai vossa graça sobre o bispo de Ilhéus e sobre o clero diocesano, assim, na missão de guias e pastores do vosso povo, sejam sempre animados na edificação do corpo de Cristo. Vos pedimos pela intercessão de São Sebastião. O coro dos mártires vos louva, Senhor. Vos pedimos, Senhor Deus, dai coragem e força a nós, que somos vosso povo, e assim sejamos capazes de suportar as dificuldades da vida, confiantes em vossa presença em nosso caminho. Nós vos pedimos pela intercessão de São Sebastião. O coro dos mártires vos louva, Senhor. Ó Deus, celebrando o vosso poder, nós vos pedimos que São Sebastião seja tão pronto em socorrer-nos, como foi um dia em imitar a paixão do Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por suas mãos esse sacrifício, para a glória do Senhor, para o nosso bem de toda a santa. Ó Deus de clemência, infundi vossa bênção sobre estas oferendas e confirmai-nos na fé que São Sebastião testemunhou ao derramar o próprio sangue por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, e nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O sangue que o santo mártir Sebastião derramou à imagem do Cristo para a glória do vosso nome, manifesta as vossas maravilhas. Assim transformais a fragilidade humana em força e aos fracos dais coragem para o testemunho por Cristo Senhor nosso. Por isso, com as virtudes celestes, os celebramos na terra louvando vossa majestade, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna